Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim para que muito em breve nós estejamos juntos novamente, beleza? Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo da trigonometria, dando continuidade ao estudo da lei dos cossenos. Eu vou fazer nesta videoaula mais dois exercícios a respeito da lei dos cossenos, ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá. Dois lados consecutivos de um paralelogramo medem 6 centímetros e 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Se cada ângulo agudo do paralelogramo mede 30 graus, calcule as medidas das diagonais. Então eu tenho um paralelogramo, tá bom? E os ângulos agudos desse paralelogramo medem 30 graus. O que é um ângulo agudo? O ângulo agudo é todo ângulo menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é todo ângulo maior que 90 graus. Sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero tem que ser sempre igual a 360 graus. Então 30 mais 30 são 60, mais este ângulo aqui, mais este ângulo aqui, tem que ser 360 graus. Então 30 mais 30, 60. Quanto que falta para 360? Falta 300. Se esses dois ângulos eles são congruentes e esses dois também, então significa que 300 dividido por 2, eu tenho 150 esse ângulo e 150 esse ângulo. Beleza, pessoal? Muito bem, então a soma dos quatro ângulos tem que ser igual a 360 graus. Então 30 com 150, 180, com 30, 210, com 150, 360. Ou 150 mais 150, 300, 330, 360. Beleza, pessoal? Muito bem, então o que o exercício pede é para que calcule as medidas das diagonais. No paralelogramo eu tenho duas diagonais. Observe, eu tenho a diagonal maior, que vai de A até C, certo? Eu vou colocar aqui em azul, tá? Vou chamar de Dzão. E tenho a diagonal menor, aqui, ó, que eu vou colocar em vermelho. Beleza, pessoal? Então essa diagonal menor aqui eu vou chamar de Dzinho, tá bom? Então eu tenho duas diagonais, Dzão e Dzinho. Como que eu vou fazer para determinar essas diagonais? Então observe, vou pegar primeiro esse triângulo, vou separar esse paralelogramo em um triângulo, aqui, ó, em dois triângulos. Então eu vou separar esse triângulo ABD. Então observe. Então eu tenho esse triângulo ABD, certo? Ó, aqui é A, aqui é D, aqui é B. Então essa medida aqui mede 2 raiz de 3, tá? Essa medida de A até B mede 6 e esse ângulo aqui mede 30 graus. Quem que é esse lado aqui? Esse lado aqui é a diagonal menor, certo? Então eu preciso determinar a diagonal menor. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei dos cossenos. Então vamos lá. Então, para calcular a diagonal menor, então eu tenho D ao quadrado é igual um lado ao quadrado, que é 6 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que é 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro lado, vezes o segundo lado, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo que eu estou trabalhando? 30 graus. Beleza? Então eu tenho que a diagonal elevado ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, mais. Como que eu elevo 2 raiz de 3 ao quadrado? Eu elevo 2 ao quadrado, que dá 4, e 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, dá raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9, que dá 3. Ou seja, qualquer raiz quadrada elevado ao quadrado, eu cancelo a raiz com o quadrado, e o resultado é o próprio radicando. Aqui eu vou multiplicar primeiramente. Então, menos 2 vezes 6, 24, vezes 2. Menos 2 vezes 6, 12, vezes 2 raiz de 3, 24 raiz de 3, certo? Vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Então, primeiramente, eu preciso multiplicar isso aqui, ó.
e isso aqui também, para depois somar e subtrair tudo. Então eu tenho que a diagonal ao quadrado vai ser 36, mais 4 vezes 3, 12, menos. Observe, aqui eu tenho uma multiplicação de frações. Como que eu faço? Numerador por numerador, denominador por denominador. 24 raiz de 3 vezes 1 raiz de 3, 24 vezes 1, 24. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. E 1 vezes 2 é 2. Então, em cima, eu tenho 24 vezes 3 dá 72, dividido por 2 dá 36. Observe que 36 menos 36 se anulam, dá zero, né? Então, eu tenho que a diagonal ao quadrado é igual a 12. Então, a diagonal vai ser raiz quadrada de 12. Beleza, pessoal? Só que raiz quadrada de 12 eu consigo simplificar. Olha aqui. 12 é um número par, então eu começo dividindo por 2. 12 por 2 dá 6, por 2 de novo dá 3, por 3 dá 1. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Quem está elevado ao quadrado sai da raiz. Quem não está elevado ao quadrado fica na raiz. Ou seja, a diagonal deste paralelograma, a diagonal menor, é 2 raiz quadrada de 3. Beleza, pessoal? Então, a diagonal menor é 2 raiz quadrada de 3. Beleza? Muito bem. Agora, eu preciso calcular a diagonal maior. Então, observe. Vou fazer aqui o desenho. Ó. Eu tenho, então, A, B e C. Ó. Tá? Então, eu tenho A, B e C. Então, esse ângulo aqui é 150 graus. De A até B mede 6 e de B até C, 2 raiz quadrada de 3. Quem que eu quero determinar? O Dzão, certo? Observe, eu tenho então dois lados e um ângulo. Então, lei dos cossenos de novo, né? Então, eu tenho que a diagonal elevado ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, mais 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes o primeiro lado, que é 6, vezes o segundo lado, que é 2 raiz de 3, vezes o cosseno do ângulo, que é 150 graus. Beleza? O cosseno de 150 graus é a mesma coisa que menos cosseno de 30. Ou seja, é esse mesmo valor aqui, só que negativo. Então, eu tenho que a diagonal ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, 36, mais 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 3 eu cancelo, dá 3, menos. Vamos multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24 raiz de 3. Vezes menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? Então, eu tenho que a diagonal ao quadrado é igual a 36, mais 4 vezes 3, 12. Tomem cuidado agora. Menos vezes menos dá mais, tá? Então, eu tenho aqui o mesmo cálculo que eu tenho em cima aqui, ó. 24 raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 24 vezes 3, que dá 72. E 1 vezes 2 dá 2. 72 dividido por 2 dá 36. Só que agora eu tenho uma soma, tudo somando. Aqui estava subtraindo, aqui está somando. Porque eu fiz menos vezes menos, que deu mais. Então, 36 mais 12, 48, mais 36, 84. Então, eu tenho que a diagonal ao quadrado é igual a 84. Então, a minha diagonal vai ser raiz quadrada de 84. 84 eu consigo simplificar. Olha aqui, ó. 84. Vamos decompor em fatores primos. É um número par. Por 2 dá 42. Posso dividir por 2 de novo. Dá 21. Agora, não dá por 2. Por 3 dá 7. E por 7 dá 1. Ou seja, a raiz quadrada de 84 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, e vezes 3 vezes 7, certo? Quem está ao quadrado, ou seja, o número que tem o mesmo índice, o mesmo expoente do índice aqui, sai da raiz. Então, esse 2 sai da raiz, e o 3 vezes 7 fica na raiz. 3 vezes 7, 21. Ou seja, a diagonal maior
mede 2 raiz quadrada de 21 centímetros. Beleza, pessoal? É isso aí. Aqui faltou a unidade, centímetros. Beleza, pessoal? É isso aí. Então vamos lá. Então vamos fazer o exercício 4. O exercício 4 diz o seguinte: os pontos A, B e C indicados na figura representam 3 cidades. Um ônibus percorre em linha reta 32 quilômetros para ir de A até B. Então, de A até B, 32 quilômetros. E 45 quilômetros para ir de B até C. Ou seja, 45 quilômetros de B até C. Use cosseno de 140 graus igual a menos 0,77. Se o ônibus pudesse ir em linha reta de A até C, vou chamar aqui de X, tá bom? Quantos quilômetros a menos ele percorreria nessa viagem? Muito bem, olhando essa figura do jeito que está, então eu tenho 2 lados e um ângulo, né? Entre esses 2 lados, um ângulo. Então, novamente, eu vou usar a lei dos cossenos para determinar o x. Então vamos lá. Então x elevado ao quadrado vai ser igual a 32 ao quadrado mais 45 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro lado, que é 32, vezes o segundo lado, que é 45, tá? Vezes o cosseno de 140 graus. Então vamos lá. X ao quadrado é igual a 32 ao quadrado é 1024. 45 ao quadrado é 2025. 2 vezes 32 vezes 45, 2 vezes 32 vezes 45 dá 2.880. Vezes o cosseno de 140, que é menos 0,77. Beleza, pessoal? É isso aí. Então tome cuidado aqui, ó. Então vamos lá. Então x ao quadrado é igual a 1024 mais 2025 dá 3049. Menos vezes menos dá mais. 2880 vezes 0,77 vai dar 2217,6. Somando esses dois valores, eu obtenho 5.266,6. Então, o x vai valer a raiz quadrada de 5.266,6. Então, o x dá 72,57, certo? Quilômetros, porque a nossa unidade aqui está em quilômetros. Bom, determinei o valor de x. O valor de x é a resposta do meu problema? Vamos ver. Se o ônibus pudesse ir em linha reta de A até C, quantos quilômetros a menos ele percorreria nessa viagem? Então, para chegar em C, ele foi de A até B e depois de B até C. Quantos quilômetros ele percorreu daqui até aqui, passando por B? Então, 32 mais 45, ele percorreu 77 quilômetros, ok? Então, ele percorreu 77 quilômetros. Se ele fosse direto, ele percorreria 72,57 quilômetros. Se eu fizer essa diferença aqui, 77 menos 72,57, certo? Quanto que eu iria obter? 4,43 quilômetros. Tudo bem. Então, quantos quilômetros ele percorreria a menos nessa viagem se ele fosse direto de A até C, sem passar por B? Ele percorreria 4,43 quilômetros a menos. Beleza, pessoal? Então, a resposta do meu exercício é isso aqui. 4,43 quilômetros. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. E muito rock and roll.